Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos para a nossa aula número 3, agora a aula de TMI, distribuição e tabela periódica. Bom, na aula passada e retrasada, eu mostrei para vocês o diagrama de Pauling, né? Mostrei como ele foi construído e a primeira utilidade dele, né? Mostrei como é que nós fazíamos a distribuição eletrônica de alguns elementos que eu citei. Aí, quando nós fizemos a distribuição daquele elemento X de número atômico 11, nós conseguimos descobrir se ele era condutor de energia, se ele tinha brilho, se ele conduzia, se ele tinha alto ponto de fusão, alta densidade. Isso porque nós descobrimos, pela distribuição, quantos elétrons havia na chamada camada de valência, que são os elétrons da última camada. Você lembra disso? Então, nós estamos vendo a utilidade do diagrama de Pauling, tá? Eu agora vou pedir que vocês tenham durante essas aulas o diagrama aí do seu ladinho para você acompanhar quando eu falar daquela sequência, né? Porque eu não tenho espaço aqui para toda hora colocar o diagrama, e que vocês tenham também uma tabela periódica, porque agora nós vamos começar a associar a distribuição eletrônica já com o estudo da tabela periódica. Bom, o que é a tabela periódica? Muitas tabelas foram feitas no decorrer da história da ciência, desde que os homens começaram, os cientistas, a perceber a existência, a presença no nosso planeta dos elementos químicos. Então, quando eles perceberam que existiam elementos químicos diferentes, eles começaram a estudar características de cada um deles. E aí depois eles perceberam o seguinte: alguns elementos tinham algumas semelhanças. Aí o que se resolveu fazer? Vamos tentar associar elementos que têm características parecidas. Por exemplo, na nossa cozinha. Na nossa cozinha, a gente tem uma gaveta que a gente coloca os talheres, não é isso? A gente tem uma parte do armário da cozinha que a gente coloca copos. Um outro pedacinho que a gente coloca pratos, ou seja, fica mais fácil uma cozinha organizada. Mesma coisa lá no seu quarto eu sei, tenho certeza que é super organizado, não é? Tem lá um armário para você colocar suas meias, um outro espacinho para você colocar as camisetas, não tem nada embaixo da cama, tudo bagunçado, né? Se tiver, fica tudo mais complicado. Tudo bem que dá uma preguicinha de arrumar, mas quando você associa coisas iguais, fica mais fácil a organização, fica mais fácil encontrar também cada uma dessas coisas, não é? Então a tabela periódica ela foi feita já há muito tempo atrás e ela associa elementos que têm semelhanças, que agora eu vou usar o diagrama de Pauling para começar a mostrar para vocês esse estudo da tabela, essas características da tabela periódica, tá? Então eu falo assim, olha, por exemplo, eu vou falar de um elemento X, tá? Que tem número atômico 19. Aí eu falo para vocês, quero que você faça a distribuição, quero que você indique quantos elétrons esse elemento tem na última camada. Isso a gente já sabe fazer. Vamos lá na distribuição eletrônica. Seguindo o diagrama daquelas linhas diagonais paralelas, começamos lá com 1s2, aí depois o diagrama traz 2s2, lembra disso? Aí depois 2p6, 3s2, até aqui, ó, os números pequenos, lembra disso? Representam o número de elétrons. 2 e 2, 4, e 6, 10 e 2, 12, tá? 3s2, 3p6, agora coloquei 6 elétrons, eu já tinha 12, não tinha? Coloquei 6, fiquei com 18. Quanto falta para 19? Falta um só. Se você olhar no diagrama, depois do 3p6 vem 4s2. Eu não preciso de 2, porque eu não quero formar o número 20, quero fazer o número 19. Então eu vou parar a minha distribuição aqui, ó, com 4s1. Quando eu faço isso, eu demonstro como é que eles estão alinhados em ordem crescente de número atômico. Ordem crescente de energia. Aí eu falo o seguinte, ó, na camada K, 2 elétrons, na camada L, 8 elétrons, esses dois números 3 representam a terceira camada, o terceiro nível. Camada M tem 8 elétrons e a última camada aqui, ó, que é M, tem um elétron só. Então eu falo o seguinte, é um átomo que usou quantas camadas eletrônicas, quantos níveis? 4, e na última camada ele tem quantos elétrons? Um só. Aí agora eu vou pedir para você olhar um pouquinho o seguinte,
qual é o subnível mais energético que nós usamos? O mais energético é, pensando naquela escadaria, onde que nós chegamos? Nós chegamos no subnível S, ou seja, o mais energético é o último aqui da linha, daquele que nós usamos para fazer a distribuição. Aí eu vou contar o seguinte para vocês. Toda vez que nós fizermos uma distribuição eletrônica e o último subnível for um subnível S, nós estaremos falando da tabela periódica de um grupo de elementos chamados elementos representativos. Você vai ver que na tabela existem elementos chamados representativos e elementos chamados de transição. Esse grupo que termina em S é um representativo. O que é um elemento representativo? Que é um grupo mais estável. Os de transição têm algumas diferenças entre eles. Agora, nos representativos, você vai ver na sua tabela que existem 18 famílias, que são as linhas verticais. Eu quero descobrir qual das linhas está o x19. Aí eu vou pedir para vocês olharem o seguinte, ó. Sobre essa letrinha S, que número que você vê aqui? O número 1. Então, toda vez que na distribuição eletrônica o último subnível for S, você vai olhar o número que está sobre ele. Esse número que está sobre ele representa o número da família. Então, se é o número 1, eu falo que esse elemento é da família 1A ou apenas família 1. Antigamente chamava-se os representativos de famílias A e os elementos de transição famílias B. Hoje já não se usa mais isso. A gente ainda coloca porque tem exercício que ainda fala assim. Então, estamos falando da primeira família da tabela periódica, tá? Então, a tabela periódica, se você tiver uma aí, você vai ver que ela é toda quebradinha assim, ó. Ela tem uma representação mais ou menos assim, tá? Nós estamos falando de um elemento aqui, ó, da primeira família, do primeiro grupinho. Agora, nesta primeira família, existem vários elementos. Quem são esses elementos? Hoje, li na cama, Robson Crusoe francês. Ou história literária nasceu com Rubens, César e Francisco. O que essas bobeiras que eu estou cantando? Umas historinhas que ajudam a gente a associar quais são os elementos presentes em cada família. Hoje li na cama, Robson Crusoe francês. Tem gente que fala assim para mim, professor, eu lembro de todas as histórias, só que eu não lembro o nome dos elementos. Aí não vale, a gente vai ter que lembrar o nome, tá bom? Cada elemento é representado por um símbolo e esses são hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Me desculpe aqui os erros de português na historinha, só uma brincadeirinha para a gente lembrar. Bom, o que eu posso dizer para vocês que esses elementos têm em comum? Todos eles têm como subnível mais energético S1. Todos eles vão terminar em S1, certo? Por isso todos estão na família 1. Quando eu olho aqui por camadas, por níveis, qual que é a última camada aqui, a camada mais externa? A camada de valência, qual que é? Você vai falar para mim, é N. Quantos elétrons você vê aqui? 1. Por isso todos estão na mesma família. Quando termina em S1, todos eles na última camada terão um elétron. Por isso associados na mesma família. Ou seja, se você fizer a distribuição de qualquer um desses elementos, todas as distribuições, na última camada, eles terão um elétron. Por isso que eles estão na família número 1. Essa família número 1 tem um nome específico, que é a família dos metais alcalinos. Deixa eu diminuir a letra aqui. Metais alcalinos. Bom, por que eles são metais? Isso eu já falei para vocês na aula passada. Para ser metal, quantos elétrons o átomo tem que ter na camada de valência? 1, 2 ou 3. Lembra disso? E quantos elétrons você vê aqui na camada de valência? 1. Então ele é um metal. Agora, por que eles se chamam alcalinos? Pelo seguinte, qualquer um desses elementos, se eu colocar na água, eles vão gerar substâncias chamadas alcalinas. O que é uma substância alcalina? Básica. Assim como é o sabão. Sabão tem soda cáustica, não tem? Você já ouviu falar disso? Daqui é o sódio, ó, que é o que faz a soda cáustica. Se eu colocar sódio na água, eu vou formar hidróxido de sódio. Se eu colocar o potássio na água, eu vou formar hidróxido de potássio. Então, esses elementos são chamados metais alcalinos por isso, dissolvidos em água,
transformam-se em álcalis, em substâncias básicas, tá? Agora, esse X19 é um desses elementos, não é? Como saber quem é ele? Porque eu não coloquei símbolo aqui, não foi? Aí eu vou pedir o seguinte para você, ó. Dá uma olhada aqui embaixo nos níveis, quantos usamos? K, L, M, N. Usamos 4 níveis, não usamos? Isso significa o seguinte, que nós estamos com um átomo que tem 4 níveis. Se você olhar aqui pela distribuição, qual que é o maior dos números? Ó, agora os números grandões que eu estou olhando, ó. 1, 2, 3 ou 4? 4. Esse é o maior, não é? Se eu cheguei no número 4 é porque eu coloquei elétrons até a camada N, que é a quarta camada. Então agora eu vou falar assim para você, toda vez que um átomo tiver 4 camadas com elétrons, ele está na quarta linha da tabela. A tabela periódica tem 18 linhas verticais, que são as famílias, 18. Nós estamos na primeira. E tem 7 linhas horizontais, que são deitadinhas. Este átomo X19, ele tem quantas camadas? 4. Então é assim, ó, aqui não tem os 7 elementos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse elemento X19 é o quarto elemento. Por quê? Porque todos que estão na quarta linha horizontal têm 4 camadas eletrônicas. Então, ó, ele não é o hidrogênio, não é o lítio, não é o sódio, ele é o potássio. Potássio é um dos elementos da família 1 da tabela periódica, é um dos metais alcalinos, tá? Bom, que a gente precisa saber desses elementos? Falar um pouquinho de alguns, não adianta eu falar para vocês, são 120 elementos, ficar falando de características de todos, até porque é muita informação no momento sem necessidade. Existem tabelas que são mais completas, que mostram a utilidade de cada um deles, a ocorrência onde eles estão presentes. Aos poucos vocês vão conhecendo, não há necessidade de ficar decorando tudo isso não, tá? Mas o que eu posso falar deles? Ó? Todos eles têm em comum a presença de um elétron na última camada e são metais, com exceção de um deles aqui, ó. O hidrogênio, pessoal, apesar dele estar na família 1, por que ele está na família 1? Porque ele tem um elétron na última camada, só que ele não é metal. Se você olhar na sua tabela, você vai ver que ele normalmente está meio afastado do grupo e com cor diferente. Por quê? Porque ele não tem características de metais. De vez em quando ele até pode funcionar como metal, você vai ver isso mais tarde, quando ele fizer ionização, em produção de ácido. Mas ele não é metal. Ele tem características adversas a todos os grupos. Então ele foi colocado aqui na família 1, porque ele tem um elétron, só que a posição dele é indeterminada. A gente diz que ele não tem família específica. Agora, por que isso? Porque ele não tem caráter, ele não tem caráter químico. Por quê? Ora ele funciona como metal, ora não. E os cientistas acreditam que seja pelo fato dele não possuir nêutrons. Você lembra que todo átomo tem prótons, nêutrons e elétrons? Ele não. Ele tem um próton no núcleo e um elétron girando loucamente ao redor desse núcleo, não tem nêutron. Então pode ser que por isso ele tenha características diferentes dos grupos. Então ele está na família 1, mas ele não faz parte dos metais alcalinos. Quem são os alcalinos? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Aí sim, tá? Bom, lítio ele está presente no nosso cérebro, ele faz papel lá relacionado à ativação de emoção. Tanto é que a carência de lítio pode gerar depressão. Existem pessoas que têm depressão de fundo psicológico, outros têm depressão de fundo fisiológico, carência de algum mineral, por exemplo, lítio. Aí o médico aí tem que ser psiquiatra, né, que vai dosar a quantidade correta de lítio, porque o lítio em quantidade muito grande é mortal, é letal. Então tem que ser uma quantidade correta. Ele é um dos elementos chamados oligoelementos, que são elementos que a gente só pode receber um pouquinho, faz muita falta, mas a excessiva quantidade mata. Mas ele está presente no nosso cérebro, por exemplo, tá? Sódio, bom, sódio está presente no nosso organismo também. Não só, tá, gente? O lítio, o sódio, eles têm utilidades fora, não é? O lítio para a produção de baterias, o sódio na produção do sal de cozinha. Eu, por exemplo, estou falando deles aqui no nosso corpo para vocês verem como é importante saber a existência deles e como ele é importante para a vida, não exatamente apenas para a parte industrial, tá bom? O sódio, ele é que faz o nosso corpo, não sei se vocês já aprenderam isso em biologia, aquela função de bomba de sódio e potássio,
que faz um equilíbrio da quantidade de água no nosso organismo. O sódio retém água. Então, uma pequena quantidade de sódio é bem-vinda. Grande quantidade de sódio pode reter muita água. Aí, quando você tem uma retenção de água importante, você pode inchar. Esse inchaço não necessariamente é aparente. Você incha e aí o que fica difícil? As veias, artérias e capilares ficam apertadinhas por causa do seu inchaço, por causa da sua retenção de água. E aí o que passa por veias, artérias e capilares? Passa sangue. Aí o sangue vai ter mais dificuldade para passar e você pode ter um AVC. É o que corre o risco para quem tem hipertensão. Quem tem hipertensão, que é pressão alta, se ingerir muito sódio, vai reter água e vai apertar esses condutos. Aí o perigo da pessoa ter um AVC é maior. Então, sódio em pequena quantidade é muito bem-vindo. Em grande quantidade, pode desequilibrar essa função aí sanguínea, tá? Potássio. O potássio, por exemplo, você lembra que eu já falei que todo metal é bom condutor de calor e de eletricidade. O potássio, por exemplo, ele é que faz a ativação do cérebro para os músculos. Por exemplo, eu agora quis falar cérebro, eu mostrei aqui com o meu dedo o meu, não é isso? Quem mandou fazer isso? Bom, eu que falei, olha, eu vou mostrar com o meu dedo a minha cabeça. Logicamente que é meio intuitivo. Mas quem manda a mensagem do cérebro para a musculatura é o potássio. Carência dele pode dar disfunção muscular, tá? Então vejam, elementos do nosso dia a dia, nem todos, por exemplo, o rubídio, o césio, o frâncio ele mal existe no planeta. Ele é extremamente reativo, então quando ele é encontrado, ele é como se já desaparecesse, ele doa elétrons com tanta facilidade que ele não existe uma ocorrência dele livre. Mas assim, todos têm em comum a presença de um elétron, alguns presentes no nosso dia a dia, no nosso organismo, outros não. Mas todos pertencem à mesma família, a família dos metais alcalinos. Lembrando, o que todos eles têm como último subnível? S1, todos eles, tá? Todos eles na camada de valência têm um elétron. E cada um deles pertence a um período. Então, eu vou falar o seguinte, ó, que esse elemento X19, eu falo assim, ó, ele pertence à família 1. Por quê? Porque ele tem um elétron na última camada. Agora, esse elemento X19, ele não tem 4 camadas? Ele não está na quarta linha? Então, eu vou falar que ele pertence ao quarto período. Período é a linha horizontal, que representa o número de camadas. E família é a linha vertical, que representa elétrons na última camada. Entenderam? Tá? Família 1A, hoje li na cama, Robson Crusoe, francês. Agora nós vamos, durante as nossas aulas, falando de outros elementos, falando um pouquinho de cada uma das famílias, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a distribuição de mais um elemento. Lembrando, gente, que daqui para frente, para vocês entenderem bem o que eu estou falando, vocês precisam me acompanhar aí com uma tabela periódica do seu lado, tá? Veja aí no computador, no livro, deixa uma tabela periódica com você. E o diagrama de Pauling também, para você ir conduzindo a distribuição junto comigo, porque senão você vai esquecer como é que faz essa distribuição, tá? Então agora vamos falar de um outro elemento que eu chamo de X, daqui a pouco a gente nomeia esse elemento e eu falo que esse tem número atômico 20. Aí de novo, o que eu quero? Eu quero que você faça a distribuição, que você descubra a família, período, ou seja, características desse elemento. Então vamos lá. Começamos com um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Até aqui, gente, tem 18 elétrons distribuídos. Para 20, falta 2. Agora eu vou finalizar aqui, ó, com 4S2. Aí o que eu tiro dessa distribuição? Ó? No primeiro nível, na camada K, 2 elétrons. No segundo nível, que são os dois números 2, 8 elétrons. Esse 3 e esse 3 no terceiro nível com 8. E agora a última camada aqui, ó, é a camada N com quantos elétrons? Ó, lá em cima? 2. Agora eu tenho uma distribuição onde o subnível mais energético qual é? É o S. Quantos elétrons você vê em cima do S? 2.
Quantos são os elementos na camada de valência? 2. Então, estamos falando de um elemento da família 2A ou família 2, que também são elementos representativos. Os elementos representativos terminam em S. Esses todos terminam em S2, tá bom? Quem são eles? Bom, dessa vez, quando eu falei da família 1, eu tinha 7 representantes, não é? Hoje ali na cama, Robson Crusoe é francês. Agora eu tenho 6 representantes, não tem nenhum elemento na primeira linha. Aí começa a historinha assim, ó. Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão. Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão. Quem são esses elementos? O que eles têm em comum? Bom, em comum, todos eles terminam em subnível S2. Isso faz com que todos tenham quantos elétrons na última camada? 2. Isso faz com que eles sejam também chamados metais. Esta família é a família dos metais alcalinos, igual a família 1. Só que agora tem mais um pedacinho aqui, ó, alcalinos terrosos. Por que desse nome? Quando eles foram encontrados, alguns aqui, eles eram encontrados na Terra, então os cientistas achavam que só eles. Então eles falaram, esses são os alcalinos da Terra. Hoje sabe-se que a grande parte dos elementos químicos estão na crosta terrestre, mas enfim, ficou assim, tá? Todos eles são condutores, têm alta densidade, são dúcteis, são maleáveis, têm brilho, todas aquelas coisas que nós falamos para os metais. Por quê? Quantos elementos eles têm na última camada? 2. Se tiver 1, 2 ou 3 é metal, tá bom? Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão. Quem é o X20? Aí eu venho aqui, ó. Dessa linha toda, qual é o maior número que você encontrou? É o número 4, que significa existência de quantas camadas eletrônicas? De 4 camadas. Então, eu estou no quarto período. Ó, não tem nenhum elemento na primeira linha. Essa é a segunda linha, a terceira. Aqui, ó. Quem é ele? Cálcio. Tá? Se eu perguntar assim para vocês, qual é o metal presente em maior quantidade no nosso organismo? Normalmente quando eu pergunto isso, o aluno fala assim, ferro, professora. Porque quando a gente pensa em metal, a gente pensa em alguma coisa brilhosinha, né? Alguma coisa que tem brilho. Só que na verdade, o metal que nós temos em maior quantidade no nosso organismo é o cálcio. Presente onde? Nos ossos, nos dentes, não é? 20% do peso do nosso organismo é osso. E o cálcio faz parte dessa estrutura, então é um metal que está em maior quantidade no nosso organismo, tá? Ué, mas metal não é prateadinho? Não, os metais têm brilho, mas não necessariamente eles são prateados. De que cor é o cálcio? Ah, ele é branco. Ele tem muito brilho? Mais ou menos. A gente vê brilho no nosso dente relativo, né? Como eu disse a vocês, são metais, mas alguns brilham mais do que outros. Por exemplo, o cálcio não tem alto brilho, tá? Mas é um dos elementos da família 2 da tabela, família 2A ou família 2, que é a família dos metais alcalinos terrosos. Desta família, o cálcio é o mais famosão, tá? Mas todos os outros elementos têm utilidades no nosso dia a dia. Como eu disse a vocês, existem tabelas aí na internet que mostra cada um deles onde ele está presente. Está presente no ar, na água, nos animais, nos vegetais, na terra, nas rochas, né? Então ele vai mostrar para vocês a ocorrência e a utilidade, ou seja, usado na indústria da construção civil, na indústria mecânica, na indústria química. Então todos eles, nem todos, tá? Tem alguns elementos que são ainda usados mais para pesquisa, que existe pequena quantidade disponíveis, mas a grande parte tem uso industrial, tá bom? Então essa é a família 2 da tabela, família dos metais alcalinos terrosos, tá? Todos eles têm em comum a presença de 2 elétrons na última camada, portanto, eles são os metais alcalinos terrosos. Quem são eles? Bela Magnólia casou-se com o senhor Barão, certo? Próxima aula vamos falar da família 3, que é a família 13, e vamos continuar com toda a tabela assim por diante. Tá bom, gente? Então, no nosso próximo encontro, eu quero que vocês já tenham aí do lado o diagrama de Pauli para vocês seguirem junto comigo e uma tabelinha para quando eu falar, olha, família 2, tem uma cor tal, aí para vocês saberem do que eu estou falando. Procurem encontrar na internet ou num livro uma tabela colorida,
porque essas tabelas coloridas, elas vão separar em cores os metais, os ametais, os sólidos, os líquidos, então vai ficar mais fácil para você enxergar, tá bom? Muito obrigada, até a próxima, beijo!